Eu queria convidar os irmãos a abrir a palavra do Senhor nas cartas gerais, nas cartas aos Hebreus. De capítulo 3. Capítulo 3, do verso 11 ao 19. Quem for achando vai dando glória a Deus. Amém. É importante a gente ressaltar que as cartas aos Hebreus, ela não tem uma identificação do seu autor, mas alguns estudiosos acreditam ser do apóstolo Paulo, por conta de algumas evidências, mas também alguns outros estudiosos dizem que as cartas aos Hebreus possa ter escrito por algum de seus colaboradores, Barnabé ou Apolo. De certo é que o importante de tudo isso é que Deus sabe quem escreveu. Em 2 Timóteo 3,16, a palavra de Deus diz que toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Então a palavra de Deus, ela é escrita e inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Nada vem do homem. O homem foi o instrumento para escrever, mas o Espírito Santo foi a inspiração. Então eu vou dar início à leitura, irmãos, aqui a partir do verso 7 do capítulo 3, até o verso 19. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endurecerás o vosso coração, como na provação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei com esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até ao fim. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endurecerás o vosso coração, como na provocação, porque havendo alguns ouvido a provocação, provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés, mas com quem se indignou por 40 anos. Não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes? E vendo que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Amém? Glória a Deus, Deus seja louvado. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te louvamos e glorificamos o teu santo nome.
Sabemos, Pai, que aqui já há uma agir do Espírito Santo de Deus nesse lugar, através da palavra de abertura, da ministração do louvor, da introdução feita anteriormente. Cremos que o Senhor tem algo para falar a nós, a falar à tua igreja. E pedimos, Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Espírito Santo de Deus venha falar aos nossos corações. Venha nos aquebrantar para que possamos entender a tua mensagem, que venhamos ter entendimento do que tu tens a falar conosco essa noite. Fala conosco, Senhor, essa noite. Pedimos assim em nome de Jesus. Assim te louvamos e glorificamos o teu santo nome, Pai. Amém. Glória a Deus. Irmãos, no capítulo 3, aqui do verso 7 ao 19, do livro de Hebreus, o autor testemunha a inspiração do Antigo Testamento, atribuindo a citação do Salmo 95. Eu vou ler aqui também o Salmo 95. Não precisa os irmãos abrir, só acompanhar. O Salmo 95 diz: porque Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e ovelhas da sua mão. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endurecerás o coração, como em Meribá, e como no dia da tentação no deserto. Quando vossos pais me tentaram, provaram-me e viram-me a minha obra. 40 anos estive desgostado com esta geração, e disse: é um povo que erra de coração e não tem conhecimento dos meus caminhos, por isso jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Amém? Então, irmãos, o autor aqui das cartas aos Hebreus, ele faz essa citação ao Salmo 95, testemunhando ao Espírito Santo, usando o fracasso trágico dos israelitas no deserto como exemplo, advertindo assim os irmãos da igreja primitiva. Ele falava ali aos irmãos da igreja primitiva. O livro de Hebreus foi escrito ali 70 anos depois de Cristo, né? Por que que ele escreveu esse capítulo aqui aos irmãos da igreja primitiva? Por conta do perigo da descrença naquela época. O espírito da desobediência deles resultou na ira de Deus, excluindo-os da entrada do repouso prometido de Canaã. Então ele usou o Salmo 95 e transportou ali para a igreja primitiva. Por que que ele usou? Acontecia que ali naquela época alguns irmãos da igreja primitiva, eles viram que Cristo estava demorando. Eles achavam que Cristo estava demorando, porque Cristo já tinha vindo, né? Mas eles estavam esperando pela uma segunda vinda. E alguns já estavam descrentes. Então, a referência usada aqui são os israelitas, que andaram durante 40 anos no deserto, onde Deus libertou os israelitas da escravidão egípcia, após levantar um homem, Moisés, para liderar o povo, e também enviou 10 pragas sobre o Egito, retirando o povo com mão forte. Ali Deus arrancou o povo da escravidão egípcia. Então, irmãos, jamais se viu tanta manifestação do poder de Deus. Eu acho que nenhuma geração viu tanta da manifestação do poder de Deus como essa geração dos israelitas, que foi retirado do Egito. E aí, irmão, após essa saída do Egito, o que ocorreu? Deus guiou esse povo, né, pelo deserto, e ali ocorreu diversos milagres. Por exemplo, era uma nuvem que acompanhava o povo, guiando eles durante o dia e também protegendo
do sol escaldante do deserto. À noite, uma coluna de fogo que também os guiava e aquecia do frio do deserto, né? Sabemos que o frio do deserto é abaixo de zero, né? Deus manda a Moisés, que também fez outros milagres, como Moisés tocar as águas e o mar se abrir. O mar vermelho se abriu e aquele povo passou pelo meio do mar, passou a seco. Deus também torna as águas amargas em água doces, para que o povo pudesse ali vir beber. Deus manda maná dos céus. Deus alimentava diariamente aquele povo com maná. Deus mandou carne, mandou pão, mandou cordonices. Deus manda Moisés também ferir a rocha e dela brotou água para que o povo viesse a beber. Então, irmãos, era um milagre após outro milagre. Tudo manifestação do poder de Deus. E aquele povo pôde contemplar pessoalmente, eles viram esses milagres. Entretanto, esse povo, ao longo dos 40 anos no deserto, virou as costas para Deus. Desobedeceu a Deus, endureceu o seu coração, rebelou-se contra Deus, reclamou e murmurou contra Deus, não demonstrou nenhuma gratidão a Deus, fabricou até um bezerro de ouro para adorá-lo, virando as costas rebeldemente contra Deus. Então, em virtude da sua incredulidade, Deus jurou na sua ira que aqueles que saíram do Egito, e é preciso afirmar que era em torno de 600 homens, sem contar as mulheres, somando homens, mulheres e crianças, aproximadamente poderia ter ali 2 milhões de pessoas. Toda essa geração que se rebelou contra Deus por causa da sua incredulidade não entrou na terra prometida. Agora é importante a gente ressaltar, né? Que esse povo fez com que Deus se irasse contra eles, né? Agora imagina Moisés, né? A Bíblia diz que Moisés era um homem muito manso. De fato deveria ser muito manso, né? Para conduzir quase ali 2 milhões de pessoas, né? Pessoas reclamando, murmurando, até ameaçando ali a vida de Moisés, né? E Deus providenciando um milagre um atrás do outro, e o povo reclamando, até o ponto de Deus se irar com esse povo. Então, irmãos, desses 2 milhões de pessoas, somente 2 entraram na terra prometida. Os irmãos conhecem bem essa história, Josué e Caleb. Todos os demais no deserto, por causa da sua incredulidade, não entraram na terra prometida. Por isso, o autor aos Hebreus está aqui fazendo uma conexão com este fato histórico, com o que estava acontecendo com a igreja no primeiro século. Porque o autor escreveu essa carta aos Hebreus? Eu pergunto à igreja. Porque havia judeus convertidos a Cristo, lá na primeira igreja, que deixaram o judaísmo e abraçou o cristianismo, e agora, em virtude da perseguição que veio sobre a igreja, a estes judeus convertidos a Cristo, estavam de mala pronta para voltar ao judaísmo, virando as costas para Deus, abandonando a Cristo. Então, eles fizeram o caminho inverso, desconverteram, né? Vamos dizer assim a palavra, né?
O argumento do autor aos Hebreus é este: se aqueles hebreus lá no deserto que deram as costas para Deus e por incredulidade não entraram na terra prometida, mais cuidado devemos ter nós, de não termos o coração endurecido e retornarmos às sombras, quando a realidade já chegou, né? A realidade já chegou, a verdade já chegou para a gente. A verdade é Cristo Jesus, é Cristo crucificado, o qual nos libertou do pecado e da morte e da escravidão da lei. Porque a incredulidade, irmãos, é fruto perverso de um coração. E isso tem umas condições, umas consequências dramáticas para a igreja, por crente que não ouve a voz de Deus. E eu queria, com os irmãos aqui, compartilhar essa palavra que a gente deu início aqui em Hebreus, fazendo a exposição dessa palavra, trazendo para a nossa vida, para os nossos dias. E o texto, ele está assim, cheio de exortação contra a incredulidade. A incredulidade é algo que impede os milagres de Deus acontecer, não é, irmãos? Quer ver Deus não operar um milagre? É ter incredulidade. Deus vai agir com um milagre mediante a nossa fé, a não ser que ele tenha algum outro propósito ali, mas a incredulidade impede o agir de Deus em nossas vidas. E a primeira exortação é: ouça a voz do Espírito através da palavra de Deus. Ela está em Hebreus 3, 7, onde diz, Hebreus 3, 7, portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz. Tem muita gente de forma mística hoje, querendo ouvir a voz de Deus, querendo escutar a Deus, mas está correndo atrás de gurus espirituais, correndo atrás de profetas para ouvir novidades, como se essas pessoas tivessem uma linha direta de comunicação com Deus, tivessem uma linha diferente da sua. Enquanto todos nós temos esse acesso a Deus. Lá na cruz, na morte de Cristo, o véu se rasgou, não foi isso? Lá no templo? E nós passamos a ter livre acesso ao Senhor. Então esse caminho onde a gente está procurando a voz de Deus por intermediário, não é bem o caminho que Deus tem proposto para nossas vidas. O escritor está ensinando que o autor da Bíblia é o Espírito Santo, porque ele está citando o Salmo 95. Mas quando ele cita o Salmo 95, não está fazendo referência ao escritor do Salmo 95. Ele diz assim: pois, como diz o Espírito Santo, hoje ouvirdes a sua voz. Em outras palavras, quando você abre a sua Bíblia, você está ouvindo a voz do Espírito Santo. Quando você lê a Bíblia, é o Espírito Santo que está falando com você e comigo. Deus fala conosco através da sua palavra. Quando lemos, o Senhor fala a nós. No início eu li aqui 2 Timóteo 3,16, né? Ele diz: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Todas as coisas estão nessa palavra aqui, para nossas vidas. Então, se queremos falar com Deus, precisamos meditar nas suas palavras.
A Bíblia não é um objeto, somente um objeto para que a gente venha aqui colocar ela numa estante, num rack, ou em cima de uma mesa aberta e ali ela cobrir de poeira. Ou então, colocar ela debaixo dos nossos braços, né? E vir aqui para a igreja, simbolizando ali que a gente é um crente. Não, a palavra de Deus tem outra função em nossas vidas. A palavra de Deus é onde Deus fala conosco através do Espírito Santo. A segunda exortação, não endureça o seu coração. Está em Hebreus 3, verso 8 ao 11. Onde a palavra de Deus diz: não endureçais o coração, como na provação no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei a minha ira que não entrarão no meu repouso. Aqui nós vimos que o povo, tão pouco os ouvidos, não quis ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Deus fez milagre, Deus sustentou com maná, Deus fez brotar água da rocha, Deus livrou dos inimigos aos redores. 40 anos a roupa não envelheceu no corpo, 40 anos caminhando no deserto pedregoso, as sandálias não envelheceram no pé, milagres após milagres, providência após providência, cuidado após cuidado, mesmo assim este povo endureceu ao coração. Importante a gente observar algumas coisas com os irmãos. Primeiro é o pecado, que é uma ofensa contra Deus, que a gente já lemos aqui no verso 8. Não endureçais o vosso coração como a provação no dia da tentação do deserto. Todo pecado é uma rebelião contra Deus, é colocar Deus à prova, é pagar o bem com o mal. Deus abençoa, o povo desobedece. Deus sustenta o povo e o povo é ingrato. Deus liberta dos inimigos, o povo não agradece. Deus salva o povo com mão poderosa, o povo também não agradece. O povo vai lá e ainda fabrica um bezerro para adorá-lo. Então, o pecado é uma rebelião contra Deus. É não reconhecer seu poderio, é colocar Deus à prova. Interessante isso, né, irmão? Lendo essa passagem, chamou muita atenção isso, colocar Deus à prova, né? Colocou Deus à prova de tão tamanho que Deus se irou com esse povo. Segundo, o pecado é uma ingratidão contra Deus. No verso 9 ele diz assim, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Esse povo tentou o Senhor de tal maneira, e irou o Senhor, que por um certo momento Deus quis matar esse povo. Em Números 11, a palavra diz assim, Números 14, 11. E disse o Senhor a Moisés: até quando me provará este povo? E até quando me não crerão por todos os sinais que fiz no meio deles? Com pestilência o ferirei e o rejeitarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que este. Aí lá no versículo 15,
Moisés diz assim ao Senhor: e se matares este povo como a um homem, as nações, pois, que ouvirão a tua fama, falarão dizendo: porquanto o Senhor não podia pôr este povo na terra que lhes tinha jurado, por isso os matou no deserto. Ainda bem que Moisés era um homem bem instruído, né? Ele ali agiu como um advogado, né? A palavra diz que Moisés era um homem formado em várias ciências, né? Acho que o direito devia ser uma, né? Porque ele teve que intervir ali, porque senão Deus ia matar mesmo aquele povo. Era um povo de dura cerviz. Quantos sinais e o povo não creu? Tantos sinais e o povo não agradeceu. Agora vamos transportar isso para a igreja, para nós. Quantas bênçãos o Senhor tem nos dado? Ele tem preservado nossa vida. Ele que nos deu o fôlego de vida. Ele que nos dá saúde, que nos dá inteligência, que nos deu o perdão dos nossos pecados através de Jesus. Ele que lhe dá a redenção, Ele que lhe deu uma família, Ele que deu os filhos, alguma maioria deu pai e mãe para todos, que dá um trabalho, que dá um sustento. E como nós temos reagido a tudo isso? Nós temos sido gratos a Deus diante dos grandes feitos de Deus nas nossas vidas? Como você tem reagido a isso? Foi bom, irmão Glaucivan, o diácono Glaucivan, relembrar aqui no início que o diácono Wáquila tinha falado, né? Que às vezes tem feito tão pouco para Deus, né? Na obra do Senhor, né? E eu creio que quando a gente faz aquilo para o que o Senhor nos chamou, é uma forma de agradecer a Deus também. Porque Deus tem um propósito em nossas vidas. Deus tem um propósito nessa igreja. Aleluia, Jesus. Nós não estamos aqui no Parque Aliança por acaso. Deus tem um propósito. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E se Ele não tivesse um propósito, é como o diácono Glaucivan falou aqui, nós não tinha sentido a gente estar aqui. Não tinha sentido o Senhor ter nos chamados. Então, irmãos, o pecado ele atrai a ira de Deus. No verso 10, diz assim: por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Deus é santo, Deus é justo, mas Ele não pode tratar o pecado com benevolência. Deus não pode ser agradado do pecado. O pecado ele nos priva da presença de Deus. O pecado causa separação entre nós e Deus, de tal maneira que o pecado provoca a ira de Deus. Deus ama, é uma frase que todo mundo fala isso, né? Que Deus ama o pecador, mas não ama o pecado, né? E o pecado, ele provoca a ira de Deus. O pecado, ele é uma resistência deliberada e contínua contra Deus. Está aqui na parte B do verso 10, onde diz: estes sempre erram em seu coração. Sempre erram, né? Este povo não teve um arrependimento temporário, pontual, num dado momento, numa dada circunstância,
mas era uma resistência, uma desobediência crônica. Deus sustenta e eles não agradecem. Em outras palavras, o coração está sempre rebelado contra aquele que é a fonte de toda a bênção para o povo. Era um povo de difícil serviço. A terceira exortação, ela está no verso 12, onde a palavra diz: vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Na versão de alguns irmãos deve estar coração mau e perverso, não é isso? NVI, eu gosto mais dessa Almeida, que ela fala mau e infiel. Então, o escritor, a carta aos Hebreus está dizendo aqui assim: cuidado, acautele-se, vigie, presta atenção. A incredulidade é uma coisa que quer pegar a gente como em uma armadilha. Bom é acautelar-se, fique atento. Tende cuidado, irmãos, para que jamais haja em qualquer de vós um perverso coração de incredulidade. Essa incredulidade não é você dizer: eu não acredito em Deus. É você não ver a mão de Deus nas providências, no sustento, na proteção, nas bênçãos que você recebe. É você estar vivendo como tudo depende de você, tudo para você. Tenho saúde porque tenho uns bons hábitos, tenho um bom plano de saúde e me cuido. Tenho inteligência porque estudo e leio muito. Tudo é fruto da sua própria mão e não vê Deus e não reconhece Deus, não agradece Deus e não glorifica a Deus. Tudo é você, o egocentrismo, né? Tudo eu, né? As pessoas vivem independentemente de Deus, né? Não quer dar a honra e a glória a Deus pelo que tem. A própria palavra de Deus diz que em tudo dê graça. Tudo é tudo, literalmente tudo. A nossa vida, o nosso fôlego de vida, a nossa família, o nosso trabalho. Em tudo dê graças, irmão, porque tudo que recebemos vem dos céus. Como disse o apóstolo Paulo, porque nele vivemos nos momentos e existimos. Ele que nos dá a vida, a respiração e tudo mais. Então tudo quem nos deu foi o próprio Deus. Não deixe de tributar a Deus toda a honra devida ao seu nome, por tudo aquilo que Ele faz, tudo aquilo que você recebe. Em tudo dê graça, pois tudo que recebemos vem dos céus. Segundo lugar, além dessa exortação de se acautelar contra a incredulidade, o autor aos Hebreus vai falar da origem da incredulidade. Novamente no versículo 12, parte B, onde ele diz: irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel ou perverso, como em algumas versões. Coração de incredulidade, aqui ele está afirmando, ele está querendo dizer que aqui é o laboratório, aqui está o início de tudo, a fábrica, aqui está o solo que faz brotar esta erva danina, chamada de incredulidade. É o coração perverso, é o coração infiel, é o coração ingrato, é o coração rebelde, é o coração maligno. Em outras palavras, os seus problemas, os meus problemas não estão fora, não estão lá fora,
estão dentro de cada um de nós. É errado afirmar que nós somos uma folha em branco, que nós somos produto do meio, que nós somos consequência do ambiente. Até um ditado isso, né? Que diz que nós somos produto do meio. Não sei se é um ditado ou se é um dizer, né? Popular. Acredito que seja um dizer popular, mas isso não é verdade. O meio não está corrompido, é um meio que corrompe você. Se a gente for pegar pelas nossas vidas, todas as nossas decisões, a palavra está dizendo decisões, foram tomadas por nós. Então nós não somos produto do meio. Nós somos dono das nossas vidas, nós podemos tomar as decisões. Então dizer que a pessoa é produto do meio é querer dizer que se eu moro em determinado lugar, eu vou ser exatamente como os demais. Não. Você é que decide ser o que você é. Por exemplo, se você conviver com ladrões, digamos numa vizinhança, é preciso você roubar também? Não, você não vai roubar porque você mora próximo de ladrões, né? Exemplo é quem viveu da minha época, que acho que não tem ninguém acima do... tem a irmã e a esposa. Aqui, vamos dizer assim, há uns 30, 40 anos atrás, né? Não vou dizer que a gente não é tão desse tempo, mas uns 30 anos atrás, Timon era conhecida como uma cidade muito perigosa, que ainda é. Mas não há tanta diferença lá daquele passado não, né? E nós sobrevivemos em meio a todas aquelas situações do passado. E também não precisamos nos envolver com aquelas circunstâncias. É tanto que alguns ainda brincam, né, em Teresina. Quem estuda e trabalha em Teresina ainda sofre um pouco, né? O pessoal gosta de tirar algumas brincadeiras com a gente. Então, o mal não está do lado de fora, o mal está do lado de dentro. O mal está aqui no nosso coração. Aqui está a fábrica de todo o mal. O laboratório que processa todo o mal está no nosso coração. Em terceiro lugar, o efeito da incredulidade. Na parte C do verso 12, diz assim: para se apartar do Deus vivo. Olha o que causa a incredulidade. Ela faz com que a gente se aparte do Deus vivo. Espero que jamais isso aconteça com qualquer um de nós. Um coração perverso, um coração de incredulidade, que nos afaste do Deus vivo. Até porque isso significa apostasia, ou seja, um coração rebelde, coração rebelado contra Deus. E o resultado da incredulidade, da apostasia, é virar as costas para Deus, como os judeus estavam ali fazendo, deixando a Cristo e voltando para o judaísmo, e deixando a Cristo e voltando novamente para as sombras. Voltando ali novamente para a escravidão. Assim como desejou no seu coração os israelitas lá no deserto. Eles desejaram voltar para o Egito, a ponto de ameaçar até Moisés e de reclamar de Deus porque levou eles para o deserto para morrer.
Os homens estavam lá comendo maná que caía do céu e reclamaram que não comia carne. Deus mandou carne. Reclamaram que não comia pão. Deus mandou pão. Reclamaram novamente da comida. Deus mandou. Desejaram comer as codornas. Reclamaram da água. Deus mandou as codornices. Mas o povo continua reclamando, querendo voltar lá para o Egito, para a escravidão. Como se eles comessem algo melhor do que eles estavam comendo lá no deserto. Cebola, né, irmão? Comia cebola. Cebola até que no churrasco vai bem, mas fora disso. Então esses irmãos judeus, eles começaram ali a deixar o cristianismo, deixaram a Cristo e começaram a voltar novamente para o judaísmo, para a escravidão da lei. Porque achavam que Cristo estava demorando. Rapaz, será que isso é verdade mesmo? E alguns testemunharam, né? Alguns viram os milagres, outros viram testemunha que eram os apóstolos, que instruíam eles na palavra. Outros ouviram que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então eles tiveram todas as evidências necessárias para permanecer, para perseverar, mas ainda assim desejaram retornar. Isso serve para nós, irmãos, para que a gente venha também vigiar. E essa palavra de exortação, que tem mais exortações aqui, né, que fala sobre exortações, nós como crentes, nós não devemos esperar que essa exortação venha somente aqui do púlpito, do pastor, ou de uma mensagem bíblica, mas cada um de nós podemos ser essa pessoa que venha exortar algum irmão. Lembrando, irmão, vigia, irmão, cuidado, você está pelo caminho errado. Não estou falando para ninguém tomar conta da vida alheia. Estou falando para a gente ter cuidado um para com os outros. Isso é uma forma de amar o irmão também. De estar ali alertando o irmão, cuidando do irmão, exortando o irmão. Para que o irmão não venha ficar fraco na fé e venha querer olhar para trás e virar as costas para Deus. No verso 13, a palavra diz assim, 13 a 15: antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, não é amanhã, é hoje, para que de nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até ao fim. Enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação. Endurecer o coração, endureçais o coração, é o mesmo que cauterizar o coração. Quando se fala em cauterizar, a gente lembra também de calo, né? A gente sabe o que é um calo, ele calça um sapato e ali ele aperta e aquela carnezinha ali morre, você tem que cortar, né? Então a gente tem que ter esse cuidado, para que o nosso coração não venha cauterizar, não venha endurecer. E a gente só vai conseguir isso através dessa palavra, meditando na palavra, buscando Deus em oração, em espírito e verdade. Sendo participante da sua obra, sendo instrumento de Deus aqui nesse local onde Ele nos colocou. Não olhando para aqueles milagres que Deus ainda não
o fez. Porque Deus já fez milagre, está fazendo milagre e há de fazer milagres. Mas muitas vezes a gente só olha para aquilo que Deus ainda não fez. E é comum a gente, às vezes, até pensar assim: hoje deu pouca gente no culto. Eita, a obra não está crescendo. Mas o crescimento, ele vem de Deus, irmãos. A gente só tem que perseverar e esperar em Deus. Descansar no Senhor. Descansar não é cruzar as mãos, mas é estar firme no Senhor. É crer que o Senhor, no seu tempo, vai dar o crescimento. Em Romanos 5, 3. Romanos 5, 3. 5, 3, 5. A palavra fala assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, irmão, a mensagem é que a gente tem que perseverar até o fim. A gente está numa visão que a gente sabe que Deus nos escolheu desde o princípio. Nós somos escolhidos desde o princípio, desde o início, né, da fundação dos tempos. Mas isso só vai ser reconhecido de fato em nós quando nós perseverarmos e ficar até o fim. É isso que vai identificar em cada um de nós se nós de verdade fomos escolhidos de Deus. Para concluir, irmãos, enquanto se diz hoje, verso 16, porque havendo alguns ouvido o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés, mas com quem se indignou por 40 anos, não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entraria no seu repouso, senão aos que foram desobedientes? E vendo que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Nós falamos aqui que anteriormente, desses 2 milhões de pessoas, desses que saíram do Egito, somente 2 adentraram a terra prometida, né? A terra de repouso, né? O repouso em Deus, né? Esses foram Josué e Calebe. Todos os outros morreram no deserto por causa da incredulidade. Viram a manifestação do poder de Deus em suas vidas, mas mesmo assim não creram. Preferiram retroagir e voltar para trás, voltar as costas para Deus. E aqui 2 homens, Josué e Calebe, acessaram a terra prometida, Canaã, a terra física. Porque quando espiaram aquela terra, a mando do Senhor, talvez não houvesse nem necessidade, né, de espiar aquela terra, né? Mas Deus mandou lá para ver e provar o que tinha no coração de cada um, né? 10 dos espias lá trouxeram um relatório negativo, e somente Josué e Calebe
viram com os olhos da fé que a terra era uma terra boa, que manava leite e mel. Essa é a Canaã física, né? Que esses homens de fé acessaram. E a Canaã espiritual que o Senhor tem para cada um de nós, ela só é possível acessar de uma forma, através da fé. É necessário que haja fé, irmão. A incredulidade, ela fecha as portas para a Canaã espiritual. Se nós mantivermos a nossa fé até o fim, nós teremos com o Senhor, estaremos no descanso com o Senhor. Então, que a gente possa sempre meditar na palavra do Senhor, ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, para que o nosso coração não venha endurecer, irmão, se cauterizar, que a gente não venha deixar a incredulidade tomar conta de nossas vidas. Vamos agir sempre pela fé, mas a fé só vamos poder manter ela mediante o exercício de estar na presença de Deus, meditando na sua palavra. E eu convido os irmãos a ficar de pé. A gente vem orar, agradecer ao Senhor por nós estarmos aqui em sua presença. Deus Pai, em tudo te louvamos e te agradecemos, Pai, porque aqui estamos na tua presença, glorificando o teu santo nome, exaltando o teu santo nome, cultuando a ti, oferecendo a ti esse culto, Senhor, de adoração a ti. Porque sem ti, Senhor, não somos nada. Sem o teu Santo Espírito, Senhor, não conseguimos nos mover em tua direção. Então te pedimos, Pai, aquebranta nossos corações, que possamos estar na tua presença sempre de corações aquebrantados, chorando em tua presença, Senhor. Mesmo que seja chorar, para que o Senhor aquebrante esse coração. Que possamos nos encher da tua presença, Senhor. Que o pecado da incredulidade não venha fazer parte da nossa vida. Porque sabemos que isso causa afastamento de nós a ti, Senhor. Porque o Senhor não se agrada do pecado. Então queremos estar junto a ti, Senhor, aos teus pés, buscando em ti a todo tempo, Senhor, e te agradecendo, aleluia, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pela nossa família, pela nossa família, igreja, pela apacentar, e te pedir, Pai, que nesse lugar nós venhamos ser instrumento do Senhor. E o propósito que o Senhor tem para esse local, para o Parque Aliança, venha se cumprir através de nós, através de evangelização. Nós reconhecemos, Pai, que o Senhor tem nos alertado sobre evangelização nesse local. Mas para isso nós precisamos estar com o coração aquebrantado, cheio da tua presença. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me